Vamos então fazer a leitura, irmãos, de João, Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do verso 11 ao verso 14. Diz assim, irmãos: Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nós estamos, Senhor, com o propósito de ler, estudar a sua palavra, numa série que estamos fazendo, Senhor, nesses 2 domingos. Pedimos a sua bênção, que falamos hoje, fique no nosso coração e que o Senhor nos dê graça para continuarmos, Senhor. E fala conosco agora nesta pregação desta noite. Nos edifica na verdade deste assunto tão importante, em nome de Jesus. Com o perdão dos nossos pecados, para a sua honra, glória e louvor, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Pode sentar. Meus irmãos, eu estou fazendo uma pausa nas pregações normais, devido ao mês da Reforma. Então, agora, dia 31 de outubro, nós vamos ter mais um aniversário da Reforma Protestante. Então, sempre nesse período, nós trazemos um estudo diferente, fazendo alusão, lembrando da Reforma Protestante. E nós estamos nesses 4 domingos, com a graça de Deus, com propósito, né? Então, hoje e ainda no próximo domingo, nas 4 reuniões, nas 2 reuniões de cada domingo, com o propósito de estudarmos sobre a glória de Deus, a glória que vem do céu, e combatendo a religião da carne. Então, hoje, pela manhã, eu comecei a falar da religião da carne. E nós vamos, na verdade, continuar ainda nessa exposição desta noite. Porque o ponto que eu fiquei foi que, quem estava aqui de manhã vai lembrar, foi que a religião da carne é a religião do ego, a religião do ego dominando, o ego humano. E essa religião, ela opera de 2 formas. Ela opera naquilo que nós podemos dizer no mundo sem religião, porque mesmo no mundo sem religião, ele tem uma religião, e no mundo religioso. Isso para nós é muito importante, porque nós somos pessoas religiosas, nós frequentamos igreja, nós nos congregamos, então é tão importante nós sabermos se a nossa religiosidade ela vem do céu, ela vem da glória, ou ela é da carne. Existe a possibilidade da nossa religiosidade ser uma religiosidade equivocada. Deus nos guarde disso, mas o coração humano ele é enganoso, né? E aqui, irmãos, eu li esse texto pela manhã, eu nem mesmo tratei do texto pela manhã, mas é um texto que nós estamos começando, nós vamos ainda meditar um pouco mais nele, porque aqui o Senhor Jesus, aliás, o apóstolo João, que escreveu esse evangelho, ele diz que Jesus veio para os seus e os seus não receberam, que são exatamente os religiosos. Mas a todos quantos o receberam, diz aqui o texto, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os que não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem do homem, mas de Deus. Houve uma operação extraordinária, milagrosa na vida dessas pessoas que receberam Jesus. Não foi uma coisa humana, porque tudo que pertence aos homens não aceita Jesus, não aceita a Deus, não aceita o Evangelho. Então, meus irmãos, diz o texto aqui, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Existe uma visão que somente aqueles que creram em Jesus
quando eles tiveram contato com Jesus, quando eles viram a glória do unigênito do Pai em Jesus, cheio de graça, cheio de verdade, e eles viram essa glória celestial na pessoa bendita de Jesus. Os outros não viram. Os outros não conseguiram enxergar porque eles estavam confiados na carne. Eles estavam operando no sistema da carne, no sistema do ego. Falei para vocês de manhã que quando Martinho Lutero, ele, que era uma pessoa extremamente religiosa, estava muito envolvido com religião, era um monge católico, e quando ele começou a estudar a Carta aos Romanos, começou a estudar as Escrituras, mas de uma maneira especial a Carta aos Romanos, ele pôde observar ali que ele não estava inserido, digamos assim, numa religiosidade do céu, mas humana. E ele então entendeu o que era o Evangelho, irmãos, isso transformou a sua vida. Ele era religioso, mas ele estava ali num sistema que era da carne. E hoje de manhã eu procurei descrever esse sistema aos irmãos. Hoje nós vamos continuar ainda, né, esse sistema enganoso. Lendo com vocês Gênesis capítulo 1, 2 e o 3 ali, porque Gênesis é a base de tudo, irmão. Gênesis, por isso que o Gênesis está na Bíblia. Nós não podemos entender a Bíblia sem o Gênesis. Gênesis ele conta o início da criação, a criação do homem, a sua imagem, a sua semelhança. Deus ele colocando o homem ali no mundo maravilhoso e dizendo: dominem e me representem como pessoas que são a minha imagem e minha semelhança. O homem foi criado para a glória de Deus, o homem vivia adorando a Deus, amava a Deus, mas ele estava só, né? E aí então Deus fez uma mulher para ele, uma esposa da sua própria carne. E aí então quando o Adão viu a mulher, como ele amava tanto a Deus, ele disse: essa agora é a carne da minha carne, osso dos meus ossos, né? Porque não tinha nenhuma companheira idônea. Então ele louvou a Deus, ele vivia em adoração e gratidão a Deus. Mas quando Eva ouve Satanás no capítulo 3, e então a proposta de Satanás na serpente é: vocês vão ser como Deus. E aí então começa a religião da carne, porque a Eva ouve a Satanás, Adão também ouve, come com ela. Então aquele primeiro casal, e Adão como nosso representante caiu, e nós caímos nele. Ali entra a religião da carne, que é a religião do ego. Mostrei para vocês de manhã, procurei mostrar para vocês de manhã, que a partir daquele momento, Adão ele passou a viver tendo no centro da sua vida, no trono do seu coração, não mais a Deus, mas o seu ego, o seu eu. E ele então imediatamente percebe uma inadequação, ele se percebe nu, o casal se percebe nu. E eles então tentam resolver o problema, eles se cobrem com umas folhas, mas as folhas não cobrem direito. Ele está inadequado agora consigo mesmo, ele não tem mais o pecado, o eu dominando, trouxe desestrutura para o seu ser. A Bíblia vai falar, vai mostrar que a vontade do homem foi afetada, a consciência, os desejos, todo o ser, todas as faculdades, todo o ser do homem, o seu corpo, a sua alma, o seu ser, completamente foi afetado pelo pecado. Mas ele percebe que essa inadequação consigo, na verdade, ela vem de uma inadequação ainda mais profunda, porque quando ele ouve Deus, que sempre vinha ali, e antes ele não tinha nenhum incômodo com Deus, muito ao contrário, ele amava a Deus, ele obedecia a Deus, mas quando ele ouve Deus, ele se esconde, quer dizer que ele não está mais bem com Deus. É interessante que o eu dominando faz com que o homem não esteja mais em paz consigo, e não esteja, porque ele não está em paz com Deus, porque não é para o eu dominar, é para o eu adorar. Procurei demonstrar isso para os irmãos de manhã. Então agora ele está servindo a si mesmo, adorando a si mesmo, sendo controlado por si mesmo. E o que vai acontecer com esse homem a partir daí, irmãos, segundo as Escrituras, é que Deus vai confrontá-lo. Ele vai dizer assim: olha, eu ouvi a tua voz, o homem, né, vai dizer: eu ouvi a tua voz e tive medo e me escondi. Aí Deus vai lá na origem e diz assim: comeste do fruto, comeste do fruto.
Porque Deus está dizendo com essas palavras que o homem está agora incomodado, se sentindo nu e com medo de Deus, porque ele comeu do fruto, porque agora ele não é mais adorador, agora ele não adora mais a Deus, mas agora ele adora a si mesmo, ele vive em si mesmado, ele vive para si mesmo. E aí então, o que acontece, meus irmãos? Esse homem que está incomodado, ele vai de novo ser dominado pelo eu. E em vez de ele se humilhar diante de Deus, ele diz assim: a mulher que me deste me deu do fruto. Quer dizer, o eu agora que está dominando o orgulho do homem, a autoadoração, agora se defende contra a mulher, diz assim, ela é culpada. Eu disse para você de manhã, o eu está se defendendo o tempo todo. Eu sou inocente, eu não tenho culpa. Quem é culpado é a mulher. Mas pior que isso, quem é culpado é Deus, porque afinal de contas foi Deus que me deu a mulher. O eu está se defendendo. Então, nós pegamos esse texto, mostramos essas coisas, e isso está na humanidade, irmãos. É isso que acontece na religião da carne. A religião da carne é a religião do eu, do ego. E aí, então, quando nós vamos para Romanos, o apóstolo Paulo fala a mesma coisa. E aí, agora, eu convido vocês agora a abrir em Romanos, porque eu fiquei na pregação da manhã em Romanos. Eu quero prosseguir daqui. Abra sua Bíblia, portanto, por gentileza, aí em Romanos, do capítulo 1, meus irmãos. E nós vamos ler esse grande versículo, o grande versículo 25, em que Paulo resume o argumento que ele vem apresentando nos versículos anteriores, desde o versículo 18. E ele diz assim no versículo 25: pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Veja que Paulo apresenta agora o quadro do que está acontecendo na humanidade. E ele vai mostrar o seguinte, ele tinha mostrado o seguinte, eles mudam a verdade de Deus em mentira, que foi o que Eva fez no Jardim do Éden. Deus disse, não comam do fruto porque vocês vão morrer. Deus se mostrou a eles como um Deus bom, tudo que ele faz é bom. Lembra de Gênesis 1? Aí o diabo chega e diz assim, não, Deus é mau, você não confia nele, ele está evitando que vocês melhorem, que vocês cheguem a um estágio melhor de existência. Comam do fruto, porque quando vocês comerem do fruto, vocês vão ser como Deus. Quer dizer, Deus é negado e o ego agora vai dominar. E é isso que Paulo diz aqui em Romanos, a partir do versículo 18. É a mesma coisa, porque ele diz assim, os homens conhecem a Deus, Deus se revela na criação. Verso 20, as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, o seu eterno poder, como a sua divindade se entende e claramente se vê pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Então Deus se revela e o que eles fazem? Deus se revelou no Jardim do Éden, o que Eva fez? Mentira a Deus. Deus se revela e mostra a sua verdade, a sua glória na criação. O que a humanidade diz? Mentira a Deus. A humanidade diz que Deus está mentindo. E ela coloca, na verdade, a sua mentira no lugar da verdade. É isso que Paulo está dizendo. Mudam a verdade de Deus em mentira, creem na sua própria mentira, porque qual é a mentira básica? Deus não é Deus. Quem é Deus? Eu. É o eu sou Deus. Eu devo ser glorificado. Quer dizer, o homem está adorando o tempo todo, mas agora ele não adora o Deus verdadeiro, ele adora a si mesmo. E qual é o próximo passo disso, meus irmãos? O apóstolo Paulo diz então que eles se desvanecem nos seus discursos, eles se autoglorificam, eles se dizem sábios, tornando-se loucos. Versículo 22, isso aqui é o ego, então, querendo a autoglorificação. E aí, então, o que é o próximo passo? Eles elegem Deus. Veja, eles dizem assim, Deus que criou todas as coisas, que se revela nessa coisa linda que é a criação, o sol, a lua, as estrelas, a natureza e o próprio homem, né? Que ainda que caído, ainda é a imagem de Deus, mesmo que manchada essa imagem. Ele nega tudo isso e ele então diz assim, bom, mas o homem sempre tem que adorar, né? Sempre tem que adorar alguma coisa. O que ele vai adorar agora? Agora ele vai eleger um Deus, agora ele vai produzir um Deus. E diz para vocês de manhã, assim como
Lá em Gênesis diz que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Agora o homem cria um Deus à sua imagem e à sua semelhança. E ele faz o quê? Ele escolhe adorar em vez do Criador. Observe que a linguagem de Paulo é a linguagem da demonstração do absurdo. Quer dizer, é absurdo, é completamente louco você adorar a criatura no lugar de adorar aquele que criou a criatura, o Criador. Mas é isso que o homem faz. Então ele nega o eu, diz assim, eu não aceito que Deus é Deus, e eu digo agora, quem é Deus? A criatura. Agora a criatura é Deus. Então ele elege uma criatura para adorá-la. E essa é a religião da carne. É a religião do ego dominando, se autoglorificando, negando Deus e elegendo outro Deus. Essa é a história da humanidade. Essa é a história da vida de todo ser humano caído em Adão, que ainda não foi convertido, que ainda não foi regenerado pelo Espírito Santo, que ainda não foi reconciliado com Deus em Cristo. Essa é a história da vida dos homens. Só que Paulo vai mostrar, e eu parei exatamente aqui hoje, que essa obra da carne, essa obra do ego inflado, porque o que é carne, né? Você sabe que carne é a natureza pecaminosa, é a natureza exatamente caída, orgulhosa, contra Deus, que Paulo diz que essa carne não pode agradar a Deus, lá em Romanos capítulo 8. Então, essa carne, ela opera isso aqui. Esse é o sistema, esse é o, vamos dizer assim, é o processo que vai sempre ocorrer na operação da carne. No entanto, Paulo vai mostrar duas coisas. Tem duas expressões desse processo. E é disso que eu quero falar hoje à noite, na verdade. Primeiro, é um processo, Romanos capítulo 1, é um processo do paganismo. O que é o paganismo, meus irmãos? É todos aqueles povos, Paulo está pensando em todos os povos que não tinham a revelação especial de Deus. Então, a carne operou no paganismo. Mas, por incrível que pareça, a carne operou no meio daqueles que tinham a revelação de Deus. Olha como a coisa é muito terrível e muito sutil. Por quê? Porque talvez nós pensemos assim, a carne ela só opera em quem não vai na igreja, em quem não tem uma religião. Não é verdade. A carne opera em quem não vai na igreja e opera em quem vai na igreja. O que o Paulo está mostrando aqui é que a carne, a religião da carne, a religião do ego, ela operou no meio dos pagãos, que são aquelas pessoas que não tinham revelação especial, não conheciam nada de Moisés, não conheciam nada da antiga aliança, não tinham a promessa da vinda de Jesus, mas operou também naqueles que tinham a lei de Moisés, naqueles que tinham a promessa da vinda, que Moisés disse assim, vem um profeta como eu. Eles tinham isso, eles tinham a promessa de um Redentor. Mas vocês lembram o que João diz lá no versículo que nós lemos? Veio para os que eram seus, e os seus não o receberam. Não é incrível isso? Os seus, quem são os seus? São os judeus, são os que tinham a revelação, são os que tinham, sabe, é mais ou menos assim, você vai encontrar uma pessoa, eu gosto de ilustrar assim, uma ilustração fraquinha, mas talvez ajude. Você vai encontrar uma pessoa, você não sabe como essa pessoa é, aí eu te envio uma foto, né? Antigamente tinha aquela fotinha que a gente dava para a pessoa, agora eu te envio uma foto pelo celular. E você está lá a foto da pessoa. A pessoa é assim. E aí você compara a foto, olha a pessoa e não reconhece. Foi isso que aconteceu. Jesus foi prometido em todo o Antigo Testamento, mas o povo que era para reconhecer, para adorar, para servir a Deus, não reconheceu. Eu vou dar só um exemplo para vocês agora, mais um exemplo desse absurdo, na história dos magos. Vocês conhecem a história dos magos que vieram do Oriente, vieram de muito longe, chegaram em Jerusalém e disseram assim, onde está o rei dos judeus? Porque temos visto a sua estrela e viemos conhecê-lo, adorá-lo.
E aí, a Jerusalém ficou assustada com aquilo, mas ninguém estava nem aí para a estrela, ninguém estava nem aí para Jesus. E esses magos que eram estrangeiros vieram. O Herodes, quando ficou sabendo, consultou os teólogos da época e disse assim: onde vai nascer Jesus? Aí eles disseram: Jesus vai nascer em Belém. Os magos, então, meus irmãos, eles foram procurar Jesus, mas nenhum dos teólogos foi procurar Jesus. Nenhum dos teólogos fez a viagem. Inclusive, era uma viagem curtinha. Mas os magos vieram de muito longe. De muito longe. Porque eles estavam sabendo que ia nascer o rei dos judeus. Mas os judeus não quiseram saber do rei dos judeus. E quando o rei dos judeus se apresentou a eles, aconteceu isso que diz lá João, eles não receberam. Então, meus irmãos, vamos olhar por que as coisas são assim. Convido vocês, então, a acompanharem comigo Romanos 1 e 2. Romanos 1 é a carne operando no paganismo. Já temos descrito aqui o processo. É um processo, primeiro, de negação da revelação geral na criação, né? Versículo 20, o apóstolo Paulo diz isso. O segundo processo, o processo leva adiante, então, através dessa negação, de um enlouquecimento em nome de um pensamento de que a pessoa é sábia, versículo 22, e o processo segue adiante, elegendo um Deus que, na verdade, não é Deus, porque é uma criatura, versículo 25. Mas entre os pagãos, a coisa não parou aí. Ela teve uma, digamos assim, uma evolução no sentido de que houve também uma degradação moral. Então, era uma religião, os pagãos eles tinham a religião deles, mas a religião deles não tinha nenhum contato com a revelação especial de Deus. Então, era uma religião realmente totalmente da mente deles, da cabeça deles, e eles elegiam esses deuses. E no caso deles, o que aconteceu? Eles foram se degradando moralmente. E aqui eu chamo a atenção de vocês, para vocês acompanharem comigo, o que o apóstolo Paulo ele fala como as coisas aconteceram. Veja, versículo 21, acompanhe comigo. Porquanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graça, antes de seus discursos se desvaneceram e seu coração insensato se obscureceu, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Aí veja o que ele diz no versículo 24. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, a imundícia para desonrar os seus corpos entre si. O verso 22 repete a mesma coisa com outra linguagem, dizendo assim: por isso Deus abandonou as paixões infames. E o verso 28 também repete, dizendo assim: e como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Perceba então que o processo é o seguinte: como os homens, como o ego está dominando, né? O ego está dominando. E aí esse ego orgulhoso, ele rejeita a revelação de Deus e ele cria divindades falsas. Deus traz o juízo sobre os pagãos. Se você for observar, o versículo 18 diz: porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens. Então, isso aqui que está acontecendo, a própria religião pagã e a degradação moral que ela está ocasionando é manifestação da ira de Deus.
De que maneira, meus irmãos? Deus entrega os homens à carne. Deus entrega os homens ao ego inflado deles. E o que acontece? Eles vão se degradando, eles vão piorando em termos morais. Porque se você for observar, irmãos, então, o que está acontecendo aqui? Se você pega o capítulo 2, em que o apóstolo Paulo fala da consciência, vamos dar aqui uma olhadinha rápida para o capítulo 2. Ele diz assim, versículo 13, capítulo 2. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Por quê? Quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a consciência de seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Paulo está falando aqui da consciência, que é uma faculdade que Deus nos deu, que é uma vozinha independente de nós. É aquela vozinha que diz assim, matar é errado, mentir é errado, roubar é errado. Essa vozinha, essa voz independente, ela é correspondente à lei de Deus. Todos têm essa voz. Quer dizer, mesmo os pagãos, mesmo os gentios, mesmo aqueles, veja que Paulo deixa bem claro, eles não têm a lei, eles não têm a lei de Moisés, eles não têm os 10 mandamentos. Mas é incrível que se você for estudar a história dos povos antigos, você vai ver que eles, por exemplo, não aceitavam assassinato. Tinha leis. O que é isso, irmãos? É que no próprio coração do homem, o homem sente, percebe que aquela coisa é errada. Então aquilo dá um freio nele. No entanto, quando você pega aqui essa verdade que o apóstolo Paulo diz e junta com o capítulo 1, você percebe que exatamente esta faculdade da alma, chamada consciência, a religião da carne, ela vai destruindo a consciência. De forma que aquilo que antes os homens, aquela voz independente dizia para eles, isso é errado, vocês estão errando aqui. Essa voz, ela vai se tornando cada vez mais fraca e menos confiável. E então, eles começam a trocar as coisas. Eles começam a dizer que o errado é certo e que o certo é errado. Eles começam a inverter. Então, isso foi acontecendo no paganismo. O apóstolo Paulo dá aqui vários pecados em que ele mostra isso. Ele diz, por exemplo, no versículo 26, acompanhe comigo, agora, olhando para o capítulo 1, né? Por isso Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural do contrário da natureza, e semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo em si mesma a recompensa que convinha ao seu erro. Você percebe ali que Deus criou o casal monogâmico, um homem e uma mulher. Aí o primeiro casal que tem a bigamia é da família de Caim, que é a família do pecado, é a família pagã, é a primeira família ali pagã. E aí você tem a bigamia. Daqui a pouco você tem a poligamia. Daqui a pouco você tem as perversões sexuais de todo tipo. O que é isso, meus irmãos? É a consciência sendo como que achatada, enfraquecida. Porque o pecado faz isso, né? Deus está dizendo aqui, o apóstolo Paulo está dizendo aqui, Deus entrega-os à carne, ao ego inflado, e esse ego, a carne vai crescendo, o domínio dela, e a consciência vai ficando fraca, e aquelas restrições morais vão se perdendo, e eles vão se entregando ao pecado. Eles se tornam depravados, cada vez mais depravados. Mas não para aí não, porque o apóstolo Paulo diz, veja, quando nós pegamos o versículo 28 em diante, ele vai dizer o quê? Acompanhe comigo. Ele diz assim,
E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Aí olha essa lista de pecados. Isso aqui é só um catálogo representativo, porque Paulo usava muito isso, né? Ele representava os pecados, as obras da carne. Diz assim: estando cheios de toda iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. E perceba como ele conclui isso aqui. Então ele dá esse catálogo de pecados, dizendo assim, olha o que vai acontecendo com eles. Vão se degradando moralmente, essas coisas vão crescendo no meio deles e vai se tornando comum, normal, certo. Passa a ser certo, ser avarento, ser homicida, ser mentiroso, inventar maldades, ser desobediente às autoridades e assim por diante. Ser infiel nos contratos. Mas olha o versículo 32. Os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte que tais coisas praticam. Como é que eles conhecem? Consciência. Eles sabem que essas coisas são dignas de juízo de Deus, de morte. Eles sabem. Mas o que é que eles fazem? Não somente as fazem, mas também se agradam dos que as fazem. Veja, a consciência está morrendo. A degradação moral está crescendo. E eles se acostumam com isso. Eles olham a imoralidade, o pecado de todo tipo e eles dizem assim: está tudo bem, isso é normal, isso faz parte de nossa cultura, isso faz parte da nossa sociedade. Ninguém se importa mais com isso. Irmãos, essa é a religião pagã e é essa religião que nós podemos aplicar nos nossos dias às pessoas que não frequentam nenhum lugar religioso. As pessoas em nossos dias que não vão a nenhuma igreja, que se professa cristã, elas estão cada vez mais tendo as suas consciências no que diz respeito ao comportamento, sendo massacradas, a consciência delas está ficando insensível e elas até mesmo defendem esse tipo de vida, defendem esse tipo de prática, dizendo assim: não, mas isso é normal, isso não é errado. E quem nos condena é que está errado. Então, esse é um mundo sem religião, é a repetição do que sempre acontece na história da humanidade. Isso não é coisa nova, isso está nos nossos dias, isso está numa grande cidade, por exemplo, como Belém, ou qualquer outra cidade grande do Brasil ou do mundo. As pessoas pouco se importam em ir no domingo num lugar de culto. Elas não querem saber disso, elas não pensam nisso. Elas estão, como que dizem, né? Estão curtindo a vida, estão vivendo. Assim que elas pensam, mas na verdade elas estão o quê? Morrendo. Elas, semana após semana, elas não pensam em buscar Deus, em ouvir uma pregação, em orar. Elas não gostam disso. Elas se afastam cada vez mais disso. É um mundo. É um mundo. E aqui é uma manifestação do juízo de Deus. Essa é a religião da carne. Aí o que elas adoram? O ego está inflado. Elas adoram, vão adorar alguma coisa. Elas vão adorar o dinheiro, elas vão adorar o lazer, elas vão adorar o trabalho, pode ser até que elas adorem a família delas, elas vão adorar alguma coisa, elas vão adorar a criatura no lugar do Criador. Elas vão viver para essas coisas. Então, todos os dias elas levantam para os seus ídolos e elas têm a consciência, o juízo de Deus sobre elas, exatamente porque elas
não ouvem mais Deus, não buscam Deus, não querem saber de Deus. E o juízo de Deus exatamente é esse, é que Deus tira as restrições da carne. Irmãos, existe aquilo que nós podemos chamar de graça comum, que é como se fosse um freio, que impede as coisas de piorarem cada vez mais. Mas quando Deus retira esse freio em alguma medida, e como o texto está dizendo aqui, Deus é santo, Deus não tenta ninguém, lembra de Tiago? O pecado evidentemente não vem de Deus, mas Deus retira as restrições da sua graça sobre o homem, e o homem então vai piorando, vai se tornando mais idólatra, vai se tornando mais pagão, vai se tornando mais imoral, mais inconsequente. A sua consciência vai se tornando cada vez mais sensível, até mesmo chegar ao ponto de praticamente morrer, praticamente ter mais consciência de nada. Tá louco aí na vida, fazendo tudo o que vem na cabeça, todos os desejos. É aquilo que nós falamos também de manhã, falei um pouquinho agora à noite. Quer dizer, o pecado quando entra, veja, o pecado quando entra, o Adão fica com vergonha de estar nu, né? Quer dizer que está desregulado agora, ele não está mais em paz consigo mesmo, o seu ser está desregulado. Quer dizer que os seus desejos não obedecem mais uma racionalidade, os seus desejos não obedecem mais a consciência, e a sua vontade passa a ser escrava desses desejos. E a consciência não restringe mais, a consciência não alerta mais. Então, é esse o homem no estado irreligioso, digamos assim, do nosso século, do nosso dia, na nossa cidade de Belém. E isso está no mundo, meus irmãos. Cada vez mais comum, cada vez mais normal. Mas vocês pensam que para aqui? Não para, não. Porque a religião da carne, ela entra nas igrejas também, irmãos. E quando nós olhamos assim, nós que somos religiosos, nós olhamos para isso, nós somos tendentes a concordar com isso rapidamente, né? E dizer assim, é verdade, olha, o mundo está muito terrível, é muita imoralidade, mas é muita imoralidade. Mas, irmãos, Paulo, ele vai avançar, e ele vai falar no capítulo 2 e apontar o dedo para os religiosos. E vai mostrar que a religião da carne entra nas igrejas. Vamos olhar o capítulo 2 agora e observe comigo. Ele diz assim, portanto, és inexcusável quando julgas, ó homem, quem quer que sejas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas fazes o mesmo. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade sobre os que tais coisas fazem. E tu, homem, que julga os que tais coisas fazem? Cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus? Ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento? Mas segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus, o qual recompensará a cada um segundo as suas obras, a saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer o bem procuram glória, honra e corrupção, mas indignação, ira, aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Tá bom até aqui, só para nós fazermos um comentário agora. Veja, Paulo diz agora, existem duas classes de pessoas aqui no capítulo 2. O moralista e o religioso. E talvez não haja uma divisão tão assim, clara, tão real entre esses dois grupos, porque na verdade o religioso é moralista. Em certo sentido, é um grupo só. Mas o que é o moralista? O moralista é aquele que olha para o mundo e diz assim, realmente o mundo está terrível. Olha o que aquelas pessoas estão fazendo ali. Olha que coisa horrível elas fazem. Eu não aceito isso, não concordo com isso. Ou eu vivi num tempo que as coisas eram melhores. Aí Paulo diz assim, só que tem uma coisa, e tu te condenas quando tu condenas o outro. Porque tu faz as mesmas coisas. Tu pode não fazer isso tão explicitamente, mas faz no coração. Vocês lembram, irmãos, da mulher adúltera, João capítulo 8?
foi esse grupo aqui, moralista, levou a mulher adúltera diante de Jesus e disse assim: essa mulher cometeu adultério, flagrantemente, ela cometeu adultério, foi pega em flagrante, então agora ela deve ser apedrejada. E veja que os religiosos e os moralistas, eles estavam apontando o dedo para a mulher e dizendo-se melhor do que aquela mulher. E aí então Jesus diz para eles só essa palavra, depois da insistência deles, né? Vocês conhecem a história. Jesus diz assim: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. E ninguém jogou. Quando eles não jogam a pedra, eles dizem assim: nós também somos adúlteros. Irmãos, Jesus disse que o adultério, ele não está na prática. A prática, ela é adultério, ela é a manifestação, porém, de um adultério que está onde? No coração. Jesus disse que se um homem olha para uma mulher cobiçando-a, ele já adulterou com ela onde? No coração. Então, o problema do pecado, o problema da carne, é que ela não está só aqui na superfície. Ela está também na superfície. E é isso que Paulo fala em Romanos capítulo 1. Ela vai degradando as obras, a prática, mas ela degrada a prática porque Deus entregou os homens, versículo 24, as suas concupiscências, capítulo 1, verso 24, dos seus corações. Então, o moralista esquece disso. Então, no caso do moralista, ele não é como o pagão. O pagão diz assim: estou nem aí mesmo, eu faço isso. O moralista, veja, e o pagão quando diz assim que ele não está nem aí, que está tudo normal, que está tudo certo, ele está fazendo aquilo com seu ego inflado, dizendo-se sábio, tornaram-se loucos. E o moralista? O moralista, ele também está com o ego inflado. É tudo ego. Por quê? Porque ele se sente melhor que o pagão. Mas Paulo vai dizer: tu também és igual a eles. Teu pecado está no teu coração. O problema é o coração. O problema é que o eu está dominando desde o coração. E o eu está sempre se expressando, seja numa vida de devassidão pagã, seja numa vida de moral. É sempre o mesmo ego. Só que num se manifesta de uma forma, no outro se manifesta de outra. Mas é sempre o mesmo ego. É sempre o mesmo orgulho. É sempre o homem, o pagão, olha para o religioso e critica o religioso e se sente melhor que o religioso, que o moralista. Acha o moralista estreito, acha o moralista hipócrita e se sente melhor que o moralista. Mas o moralista também olha para o pagão, olha para o devasso e diz assim: que vida horrível, que vida terrível leva essa pessoa, e se sente também o quê? Melhor do que essa outra pessoa. Então sempre é o eu se defendendo, irmão. Sempre é aquele processo lá de Gênesis capítulo 3, em que Adão falou para Deus: a mulher que me deste. Eu sempre estou certo, eu sempre sou justo, eu sempre tenho razão. A justiça está do meu lado. Eu sou pagão, a justiça está do meu lado, eu estou certo. Eu sou religioso, moralista, a justiça está do meu lado, eu estou sempre certo. Então, esse tipo de religião da carne é aquela que ou é uma religião de Pilatos, que olha para Jesus e pouco sabe de Jesus, ou é uma religião dos que entregaram Jesus para Pilatos, que tinham a lei, tanto Pilatos, porém, que era um pagão, como os que entregaram Jesus para Pilatos. Ambos negaram Jesus. Ambos desprezam a religião do céu. Ambos estão cheios de ego.
de religião, de egolatria, defendendo o seu ego, se sentindo melhores que os outros. Na sociedade moderna, até o Tim Keller, ele é interessante, num dos seus livros, ele diz assim: existe muito farisaísmo no combate ao farisaísmo, né? Então você tem, por exemplo, as pessoas que não vão em igreja alguma, que defendem uma vida livre, uma vida de total liberdade, por exemplo, na área da sexualidade ou em outras áreas, e elas apontam para os religiosos e dizem: como eles são hipócritas. Só que nisso eles também estão sendo fariseus. Por quê? Porque eles também estão se sentindo melhores do que os religiosos. É sempre o ego, é sempre o orgulho. E os que estão nas igrejas, quando olham para essas pessoas e vão, publicam coisas na internet e criticam os devassos, os que estão acabando com a família cristã, os que estão fazendo isso e aquilo, também estão cheios de ego, cheios de orgulho, cheios de um sentimento de que eles são melhores do que aqueles que estão lá fora. Irmãos, não nos iludamos, a coisa é muito sutil. O ego, ele é terrível e ele se manifesta de acordo com a própria circunstância, a própria cultura, o próprio contexto, digamos assim, em que as pessoas estão inseridas. Se elas tiverem crescido num ambiente muito pagão, vai ser dessa forma. Se elas tiverem crescido num ambiente dito cristão, vai ser dessa outra forma. O apóstolo Paulo, ele vai dizer então, irmãos, que vai acontecer algo com os religiosos em que eles, e com os moralistas, em que eles vão abusar de Deus. Abusar de Deus. É interessante que no capítulo 2, capítulo 1, Paulo diz que os pagãos abusam de Deus, abusam da paciência de Deus. Deus fala com eles e eles desprezam Deus. Mas o moralista também, porque acompanha aqui o versículo 4. Ele diz assim, versículo 3, né? Vamos ler o 3 que está bom aqui para a gente entender. Já diz assim: e tu, ó homem, que julga os que fazem tais coisas, cuidas que fazendo-as tu escaparás ao juízo de Deus, ou desprezas as tuas riquezas da sua benignidade, paciência, longanimidade, ignorando que a benignidade de Deus te leva ao arrependimento, mas segundo a tua dureza do teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Observe que ele está dizendo aqui, o moralista, e aqui a gente pode incluir o religioso, ele está abusando da paciência de Deus, porque ele, enquanto ele acusa o outro, ele também peca. E Deus está dando tempo para ele. Deus é benigno, Deus é rico em benignidade, rico em paciência, rico em longanimidade. E Deus está dando tempo para eles se arrependerem. Veja, eles, os moralistas e os religiosos, eles têm mais conhecimento até do que o pagão, porque eles têm a revelação especial, eles têm a Bíblia, eles têm a lei de Deus, eles têm talvez a pregação do genuíno evangelho diante deles. Talvez eles frequentem uma igreja realmente que tem uma pregação fiel. Eles têm tudo isso. E eles então não se arrependem verdadeiramente. Eles não se arrependem dos seus pecados. Eles não creem no Senhor Jesus. Eles resistem, eles entesouram para si mesmos ira para o dia da ira e da manifestação do justo juízo de Deus. Seu coração vai se endurecendo. É aquilo que eu falei para vocês dos magos que vieram procurar Jesus. E de João Batista, por exemplo, que vê o povo vindo se batizar e diz para ele: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir, pois, frutos dignos de arrependimento, porque aquela gente estava indo lá se batizar com João só para fazer, só para aparecer, para se livrar de alguma coisa, simplesmente ali de um medinho que eles ficaram, mas eles não se arrependiam, irmãos. E ali era gente religiosa, gente que foi batizada por João. Se você for estudar o ministério de João, o ministério de João foi um sucesso. Sucesso. Encheu de gente para ser batizada. Mas o próprio João diz, pelo menos para um grupo desses,
Raça de víboras. Vocês precisam se arrepender. Vocês pensam que é só ser batizado, é? Vocês pensam que é só vir aqui e se dizerem religiosos, temente a Deus? Não, isso é ego, isso é orgulho, isso é, sabe, é dizer assim, não, mas nós somos os bons, nós somos os religiosos, nós somos os justos. Irmãos, é por isso que Martinho Lutero, quando ele estava estudando a Bíblia, ele disse assim, tem alguma coisa errada com o meu cristianismo, tem alguma coisa errada com o cristianismo do meu grupo. Porque, graças a Deus, nós não ficamos aqui, né? Romanos não fica aqui. Mas graças a Deus, tem o versículo 16, né? Do capítulo 1, bora ler? E eu vou parar por aqui hoje e semana que vem a gente continua. Semana que vem eu vou falar da religião do céu. Eu só estou falando de manhã e à noite, falando da religião da carne e do ego. Semana que vem nós vamos falar nas 2 pregações da religião do céu. Mas eu já quero começar, para a gente finalizar. No versículo 16 do capítulo 1, o apóstolo Paulo lhe diz assim, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus, é a potência de Deus, é um dinamite de Deus, é uma explosão de Deus. E ele diz assim, para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Ele está dizendo assim, olha, tem que vir o poder de Deus, porque se não vier o poder de Deus, ou você é pagão ou você é moralista religioso. Mas você é tão ególatra como o outro grupo, seja de qual grupo você for. Se não vier o poder de Deus, se não vier o poder de Deus, por isso que Jesus teve que vir do céu. Ele veio do céu, ele trouxe a glória celestial, ele trouxe o evangelho da glória. Ele é o Salvador que vem nos salvar do nosso ego inflado e vem nos levar de volta a sermos. Você lembra que ele diz para a mulher samaritana? O Pai está à procura dos adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso é que ele faz. Né? Essa é a obra do Evangelho. Nós só temos uma mensagem no mundo inteiro. E no meio de toda a filosofia humana, de toda a ideologia política humana, de toda a ciência humana, de toda a intelectualidade humana, nós só temos uma mensagem. E nenhuma delas vem dessas aí. Porque tudo isso, no final das contas, é daqui. Essa mensagem vem do céu. A mensagem que diz, Deus veio do céu para nos salvar aqui na terra, morrendo por nós na cruz do Calvário, pagando por nossos pecados, para nos trazer justificação, enviar para nós o Espírito Santo, para ele destronar esse ego maldito que está reinando em nós e colocar no lugar desse ego o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Deus Todo-Poderoso, para que nós vivamos em adoração a Ele. É o poder de Deus, é só Deus que pode fazer essa transformação. Só Deus, só Deus. E é por isso que a igreja cristã, ela é um milagre e ela não está aqui nesse mundo para pregar, para ensinar, nem paganismo, nem moralismo, nem mera religiosidade, mas o Evangelho do nosso Senhor, Salvador Jesus Cristo. No versículo 17 ele diz, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Observe o paralelo e o contraste também, porque ele diz, nele se descobre a justiça de Deus. Nele aonde? No Evangelho. No versículo 18 ele diz, porque do céu se manifesta a ira de Deus. Então tem duas manifestações, não é? Tem duas coisas que estão sendo descobertas, que estão se manifestando. Numa é a justiça, noutra é a ira. Onde é que a justiça se manifesta? No Evangelho. É a glória que vem do céu, a glória celestial que vem destruir a religião da carne. Mas noutra, a carne, Deus está entregando o homem à carne. Há duas operações nesse mundo, meus irmãos. Eu quero encerrar aqui. Deus está trazendo salvação a um grupo e Deus está entregando os outros à carne. Quanto a nós, que estamos aqui hoje à noite, o chamado de Deus é arrependam-se e creiam no Evangelho.
Você, meu querido irmão, avalie o seu cristianismo. Essa mensagem que nós estamos trazendo nesses domingos é dura, porque ela é confrontadora. E eu quero necessariamente, com toda sinceridade, confrontar a sua religiosidade. Ela é do céu? Você já se arrependeu dos seus pecados genuinamente? Você já olhou para Cristo como seu Salvador? Você já crucificou esse ego, se arrependendo, saindo do seu trono, se humilhando diante do Salvador, crendo que só Ele pode lhe salvar, se rendendo ao seu senhorio, como Senhor de sua vida em Cristo? Ou a sua religiosidade é só um faz de conta de vez em quando você vir aqui na igreja e cumprir compromisso religioso? Que nós nos avaliemos, meus irmãos, diante dessas verdades. Deus nos dê graça para que todos possam olhar para Jesus, confiar nele, no Redentor, no Salvador, arrependendo-se dos seus pecados. Amém. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor tem, pela sua grande misericórdia e graça, nos trazido as Escrituras que nos confrontam, Senhor, que nos mostram Cristo, o Evangelho da graça e da misericórdia. Nos livra, Senhor, de uma religião do ego, da carne, seja pagã, seja religiosa, moralista. E todos nós que estamos aqui nos leva a olhar para Jesus, confiar nos méritos de Jesus apenas para a nossa salvação, nos arrependendo dos nossos pecados e continuando a crer e continuando a nos arrepender durante a nossa jornada. Aquele que começou a boa obra em nós há de completá-lo, o Senhor diz. Aqueles que predestinou, a esse chamou. Aos que chamou, a este justificou. Aos que justificou, a estes glorificou. Opera essa graça, Senhor, em cada um de nós, da nossa querida igreja, em nome de Jesus, pela sua grande misericórdia e graça. Amém e amém. Deus nos abençoe, meus irmãos. Vamos ler, meus irmãos, o trecho da confissão. Eu estou usando com vocês hoje o nosso programa ainda do culto passado. Então, vamos ler o mesmo trechozinho aqui da confissão de fé, tá? Vamos acompanhar aí, acompanhar.